Você já percebeu que alguns problemas operacionais parecem ter vida própria? Por mais que você resolva, eles voltam semanas depois, às vezes até piores. Isso acontece porque a maioria das equipes está tratando sintomas, não causas raízes. E hoje eu vou te ensinar uma abordagem diferente. Engenharia reversa de gargalos. É uma metodologia estruturada que inverte a lógica tradicional de resolução de problemas. Em vez de correr atrás do prejuízo, você volta no tempo para entender o que precisaria ter acontecido antes para o problema nunca ter surgido. Ao longo deste vídeo, vou te mostrar um framework completo em 3 passos, com ferramentas práticas que você pode aplicar amanhã mesmo na sua operação. Fique até o final porque o terceiro passo é o que separa as empresas que apenas apagam incêndios daquelas que constroem sistemas preventivos robustos. Se você é engenheiro, gestor ou administrador e quer elevar o nível da sua gestão operacional, esse conteúdo foi feito para você. Vamos começar entendendo o erro fundamental. Quando um gargalo aparece, seja uma máquina que quebra frequentemente, um processo que sempre atrasa, ou uma equipe que não entrega no prazo, a reação natural é agir imediatamente no ponto visível do problema. Troca-se a peça, cobra-se a pessoa, ajusta-se o processo. Isso gera uma sensação imediata de resolução. Mas é uma ilusão. O que a maioria das organizações não percebe é que cada problema operacional visível é apenas a ponta de um iceberg. Embaixo da superfície existe uma cadeia de causas interligadas que começam muito antes do sintoma aparecer. Pense em um exemplo prático. Sua linha de produção está entregando com atraso. A solução óbvia seria acelerar a produção ou colocar mais pessoas. Mas e se o problema real estiver no sistema de planejamento que não considera a capacidade real? Ou no processo de compras que adquire matéria-prima de qualidade inconsistente? Ou na falta de padronização que gera retrabalho invisível? A engenharia reversa de gargalos parte de uma premissa diferente. Em vez de perguntar como resolvemos isso, nós perguntamos o que precisaria ter acontecido antes para isso nunca ter surgido. Essa mudança de perspectiva parece simples, mas é transformadora. Ela nos força a sair do modo reativo e entrar no modo analítico estruturado. E é exatamente isso que vamos aprender a fazer nos próximos minutos. O primeiro passo da nossa metodologia é o mapeamento reverso em 3 camadas. Essa é a espinha dorsal da engenharia reversa de gargalos. Vou te ensinar a aplicar isso de forma prática e objetiva. Quando você identifica um problema operacional, não comece pela solução. Comece pela investigação reversa. Pegue uma folha de papel ou um quadro branco e desenhe 3 camadas horizontais. Na camada superior, você registra o sintoma visível, aquilo que todos estão vendo e reclamando. Por exemplo, entrega de produtos com 3 dias de atraso. Agora vem a primeira pergunta reversa da camada 1. Qual processo imediato falhou para gerar esse sintoma? Não aceite respostas genéricas. Seja específico. No nosso exemplo, pode ser: processo de separação de pedidos está levando o dobro do tempo previsto. Perceba que já saímos do sintoma geral para um processo específico. Agora vamos para a camada 2. Faça a segunda pergunta reversa. Qual sistema, padrão ou recurso permitiu que esse processo falhasse? Aqui você está buscando as condições que tornaram a falha possível. Continuando o exemplo. Não existe procedimento padrão documentado para a separação de pedidos, ou o sistema de endereçamento do almoxarifado está desatualizado, ou os colaboradores não foram treinados no novo layout. Finalmente, a camada 3, que é onde a maioria das análises para prematuramente, mas onde está o verdadeiro ouro. Pergunte: qual decisão de gestão, qual alocação de recurso ou qual priorização estratégica criou essa lacuna? Aqui você está buscando as causas sistêmicas e gerenciais. No nosso exemplo, a gerência priorizou redução de custos de treinamento no último trimestre, ou não houve investimento em sistema de gestão de almoxarifado nos últimos 2 anos, ou a métrica de desempenho da equipe foca apenas em volume, não em precisão. Ao final desse mapeamento em 3 camadas, você saiu de que a entrega atrasada, que é genérico e não acionável, para a decisão de não investir em sistema de gestão e treinamento, que é específico, está sob controle da gestão e pode ser modificado. Isso leva de 10 a 15 minutos quando feito com foco.
E é isso que separa uma análise superficial de uma análise estruturada de causa-raiz. Agora que você mapeou as possíveis causas raízes nas 3 camadas, vem o segundo passo crítico. Validação rápida com dados mínimos viáveis. Aqui está um dos erros mais comuns que eu vejo em empresas de todos os tamanhos. Aceitar hipóteses sem validação objetiva. Depois de uma boa sessão de brainstorming reverso, a equipe sai convencida de que identificou o problema real. Mas convicção não é dado. Opinião não é evidência. Implementar soluções baseadas apenas em opiniões é receita para desperdício de tempo e recurso. Para cada causa raiz identificada no mapeamento reverso, você precisa buscar pelo menos um dado objetivo que confirme ou refute essa hipótese. E quando eu digo dado, não estou falando de relatórios complexos ou análises estatísticas demoradas. Estou falando de dados mínimos viáveis, a menor quantidade de informação objetiva necessária para tomar uma decisão com confiança razoável. Vamos usar um exemplo prático. Suponha que no mapeamento reverso você identificou como causa raiz falta de procedimento padrão documentado para separação de pedidos. Agora, antes de sair criando procedimentos, valide com dados mínimos. Faça 3 verificações objetivas. Primeiro, existe documento aprovado e vigente? Sim ou não? Se existe, está acessível no local de trabalho? Segundo, os colaboradores conseguem descrever o procedimento correto quando questionados? Terceiro, quando o procedimento é seguido, o resultado é consistente. Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, você validou que realmente existe uma lacuna de padronização. Mas atenção! Se a resposta for sim para todas, então sua hipótese inicial estava errada e você precisa voltar ao mapeamento reverso. O problema está em outro lugar. Outro exemplo. Suponha que você identificou o equipamento com manutenção preventiva inadequada. Validação com dados mínimos. Verifique o histórico de ordens de serviço dos últimos 3 meses. Qual a média de tempo entre quebras? Existe um padrão? As quebras ocorrem sempre no mesmo componente? Qual o tempo médio de reparo? Com essas poucas informações objetivas, você já consegue confirmar se é realmente um problema de manutenção preventiva ou se é outro problema. Pode ser operação inadequada, peça de qualidade inferior, ou até mesmo especificação errada do equipamento para a aplicação. O princípio aqui é: na engenharia e na gestão operacional, dado objetivo supera opinião, sempre. Mas isso não significa que você precisa de meses de coleta de dados. Significa que precisa de dados suficientes para reduzir a incerteza a um nível aceitável para a decisão. Isso é inteligência aplicada à resolução de problemas. Agora eu quero te apresentar 3 ferramentas práticas que você pode usar junto com o mapeamento reverso para acelerar e aprofundar sua análise de causa-raiz. Essas ferramentas são amplamente utilizadas em engenharia de qualidade e gestão operacional, e quando combinadas com a abordagem de engenharia reversa, o resultado é poderoso. Primeira ferramenta: os 5 porquês adaptado. Você já deve ter ouvido falar dos 5 porquês do Toyota Production System. Mas aqui nós vamos adaptar para a lógica reversa. Em vez de perguntar por que isso aconteceu 5 vezes indo para frente, nós perguntamos o que precisava estar diferente antes 5 vezes indo para trás. Exemplo prático. Problema visível: produto final com defeito de solda. Primeira pergunta reversa: o que precisava estar diferente antes do defeito aparecer? Resposta: o operador precisava ter identificado o desvio no parâmetro da máquina. Segunda pergunta reversa: o que precisava estar diferente antes do operador não identificar? Resposta: o operador precisava ter recebido treinamento adequado ou o sistema precisava ter alarme automático. Terceira pergunta reversa: o que precisava estar diferente antes da falta de treinamento ou alarme? Resposta: a gestão precisava ter priorizado investimento em capacitação ou em sistemas de monitoramento. Quarta pergunta reversa: o que precisava estar diferente antes dessa priorização? Resposta: a métrica de desempenho da área precisava incluir indicadores de qualidade preventiva, não apenas produtividade. Quinta pergunta reversa: o que precisava estar diferente antes da definição dessas métricas? Resposta:
A estratégia de gestão da qualidade precisava ser revisada para incluir prevenção, não apenas correção. Perceba como em 5 camadas reversas você saiu de um defeito de solda específico para uma questão estratégica de gestão da qualidade. Isso é poder de análise. Segunda ferramenta: diagrama de Ishikawa reverso. O tradicional diagrama de espinha de peixe você usa para mapear causas de um problema. Na versão reversa, você parte do problema e pergunta: em cada categoria, método, matéria-prima, mão de obra, máquina, medida e meio ambiente, o que precisava estar diferente antes para esse problema não surgir? Isso força uma análise sistêmica multidimensional. Em vez de focar apenas no óbvio, você explora sistematicamente todas as dimensões do problema. E isso frequentemente revela causas que passariam despercebidas. Terceira ferramenta: matriz de impacto e controle. Depois de identificar múltiplas causas raízes potenciais, você precisa priorizar. Nem todas merecem ação imediata. Use uma matriz simples de 2 eixos. Eixo vertical é impacto no problema, baixo, médio, alto. Eixo horizontal é controle da gestão, baixo, médio, alto. As causas que ficam no quadrante de alto impacto e alto controle são suas prioridades máximas. São problemas que, se resolvidos, geram grande resultado, e que estão sob seu controle direto resolver. Foque energia aí primeiro. Causas de alto impacto mais baixo controle exigem estratégia diferente, talvez envolvimento de outros níveis hierárquicos ou áreas. Causas de baixo impacto, mesmo que fáceis de controlar, não merecem sua atenção prioritária. Essas 3 ferramentas, 5 porquês adaptado, Ishikawa reverso e matriz de impacto e controle, quando usadas de forma integrada com o mapeamento reverso em 3 camadas, criam um sistema robusto de análise de causa raiz. E o melhor: são ferramentas que você pode aplicar amanhã mesmo, sem investimento em software ou consultoria externa. Chegamos ao terceiro passo, e aqui está o diferencial que separa as empresas que resolvem problemas de forma definitiva daquelas que vivem apagando incêndios recorrentes. Eu chamo isso de loop de sustentação. Resolver o gargalo é apenas metade do trabalho. A outra metade, e talvez a mais importante, é impedir que o problema renasça. E não estou falando de criar um procedimento engavetado que ninguém lê. Estou falando de criar um sistema vivo de monitoramento e reação rápida. O princípio é simples, mas poderoso. Para cada causa raiz que você identificou e tratou, crie um gatilho de alerta, uma métrica simples, fácil de medir, que se oscilar, aciona a revisão imediata antes que o problema volte a se manifestar plenamente. Vamos ver isso na prática com exemplos concretos. Suponha que você identificou e tratou um problema de atraso na entrega causado por falta de padronização na separação de pedidos. Você implementou procedimentos, treinou a equipe, organizou o almoxarifado. Ótimo! Mas como garantir que isso se sustente? Crie um gatilho de alerta. Tempo médio de separação por pedido. Defina um limite superior aceitável, por exemplo, 15 minutos. Se em qualquer dia esse tempo ultrapassar 18 minutos, 20% acima do padrão, o sistema automaticamente notifica o líder da área. Não para punir, mas para investigar imediatamente. O que aconteceu? Foi exceção justificada? Foi início de desvio de padrão? Foi problema no sistema? A chave aqui é a velocidade de detecção. Em vez de esperar o cliente reclamar do atraso, que pode levar dias ou semanas, você detecta o desvio em horas. Isso permite correção antes que vire problema real. Outro exemplo. Suponha que você tratou um problema de qualidade causado por manutenção preventiva inadequada em um equipamento crítico. Além de implementar o plano de manutenção, crie gatilhos de alerta. Tempo médio entre falhas, variação no tempo de ciclo do equipamento, consumo anormal de energia ou insumos. Se qualquer uma dessas métricas oscilar além de um limite pré-definido, você investiga antes da quebra acontecer. Isso é manutenção preditiva aplicada à gestão de problemas. Mas atenção! O loop de sustentação não é apenas sobre métricas e alertas. É também sobre ritual de revisão. Estabeleça uma cadência, pode ser semanal, quinzenal, mensal dependendo da criticidade, onde você revisa. Os gatilhos de alerta estão funcionando? Os limites estão adequados? As ações corretivas estão sendo eficazes?
E mais importante, o que aprendemos nesse ciclo que pode ser aplicado para prevenir outros problemas similares em outras áreas? Isso é transformar resolução de problema em aprendizado organizacional sistêmico. O loop de sustentação é o que transforma a solução pontual em cultura preventiva. É o que faz a diferença entre um projeto que desaparece em 3 meses e uma melhoria que vira padrão permanente da empresa. E é exatamente por isso que a maioria das empresas ignora esse passo, porque exige disciplina contínua, não apenas esforço heróico inicial. Mas é exatamente essa disciplina que separa as organizações maduras das amadoras. Agora eu quero te mostrar como essa metodologia funciona na prática com 2 casos reais que eu acompanhei. Isso vai te ajudar a visualizar a aplicação concreta e adaptar para a sua realidade. Caso 1. Indústria de alimentos com problema de contaminação cruzada. Uma fábrica de alimentos processados estava enfrentando reclamações recorrentes de clientes sobre contaminação cruzada, traços de alérgenos em produtos que não deveriam tê-los. A abordagem inicial da empresa foi aumentar a inspeção final, reforçar treinamento de operadores e cobrar mais rigor das equipes de limpeza. Resultado: as reclamações diminuíram por 2 meses e depois voltaram, até piores. Aplicamos a engenharia reversa de gargalos. Mapeamento reverso camada 1. Sintoma visível: contaminação cruzada detectada pelo cliente. Processo que falhou: procedimento de limpeza entre trocas de produto não estava sendo eficaz. Camada 2. O que permitiu a falha? Descobrimos que o procedimento de limpeza existia no papel, mas não era seguido à risca. Não havia verificação sistemática da eficácia da limpeza. O tempo alocado para a limpeza era insuficiente para a complexidade real do processo. Camada 3. Qual decisão gerencial criou isso? A gestão havia priorizado aumento de produção, reduzindo o tempo de parada para a limpeza. Não havia investimento em método de verificação rápida de limpeza. A métrica de desempenho da produção focava apenas em volume, não em conformidade. Validação com dados mínimos. Medimos tempo real necessário para a limpeza adequada, era 30% maior que o tempo alocado no planejamento. Verificamos histórico de não conformidades, 80% ocorria em produtos trocados sem limpeza completa. Entrevistamos operadores, eles sabiam que deveriam fazer limpeza completa, mas eram pressionados por tempo. Solução implementada: reprogramação do planejamento de produção para alocar tempo real de limpeza. Implementação de checklist de verificação de limpeza com assinatura do responsável e do supervisor. Criação de gatilho de alerta: se tempo de limpeza fosse inferior ao padrão, o sistema bloqueava a liberação do próximo produto. Resultado: em 3 meses, reclamações de contaminação caíram para 0. Em 6 meses, a prática de verificação de limpeza foi estendida para outras áreas. Em 1 ano, a empresa certificou-se em norma internacional de segurança de alimentos. O diferencial? Trataram a causa gerencial, priorização e alocação de tempo, não apenas o sintoma operacional. Caso 2. Empresa de serviços com atraso crônico na entrega de relatórios. Uma empresa de consultoria enfrentava atrasos constantes na entrega de relatórios técnicos para clientes. A solução inicial foi cobrar mais das equipes, estabelecer horas extras e contratar temporários. Funcionou por algumas semanas, depois os atrasos voltaram. Mapeamento reverso. Sintoma: relatórios entregues com média de 5 dias de atraso. Processo que falhou: revisão e aprovação dos relatórios estava levando o dobro do tempo previsto. Camada 2. Por quê? Descobrimos que os relatórios voltavam repetidas vezes entre analista e gestor para ajustes. Não havia padrão claro de formato e conteúdo. O gestor acumulava revisões e só analisava tudo de uma vez, criando o gargalo. Camada 3. Decisão gerencial? A estrutura de governança não definia claramente níveis de autonomia dos analistas. A métrica de desempenho do gestor focava em volume de projetos, não em eficiência de processo. Não havia investimento em template padronizado e treinamento de redação técnica. Validação. Mapeamos fluxo real de um relatório, ele passava em média 4 vezes entre analista e gestor antes da aprovação final. Medimos tempo de cada ciclo, 70% do tempo total era espera na fila do gestor.
Entrevistamos clientes internos, eles não sabiam exatamente o que esperar no relatório final. Solução: criação de template padronizado com seções obrigatórias e opcionais. Definição clara de critérios de aprovação. Estabelecimento de autonomia. Analistas seniores podiam aprovar relatórios de baixo risco sem revisão do gestor. Implementação de limite de tempo. Se gestor não revisasse em 24 horas, relatório era automaticamente escalado. Gatilho de alerta. Se tempo médio de aprovação ultrapassasse 48 horas, sistema notificava a diretoria. Resultado: tempo médio de entrega caiu de 15 dias para 7 dias. Satisfação do cliente aumentou 40%. Horas extras reduziram 60%. E o mais importante: o modelo foi replicado para outros tipos de entregáveis da empresa. Esses dois casos mostram um padrão. A engenharia reversa de gargalos funciona quando você tem coragem de investigar além do óbvio e disciplina para tratar causas gerenciais, não apenas sintomas operacionais. Mesmo com a metodologia correta, existem armadilhas que podem comprometer sua análise de gargalos. Eu quero te alertar sobre as 5 mais comuns e como evitá-las. Armadilha 1. Parar na primeira causa plausível. Isso é extremamente comum. A equipe identifica uma causa que faz sentido, parece óbvia, e para análise ali. É falta de treinamento, ou é problema de equipamento? Mas frequentemente essa primeira causa plausível é apenas um sintoma de algo mais profundo. Como evitar? Obrigue-se a fazer pelo menos 3 camadas de mapeamento reverso. Mesmo que a primeira causa pareça definitiva, pergunte: o que permitiu que essa causa existisse, e qual decisão gerencial criou essa condição? Armadilha 2. Confundir correlação com causalidade. Você observa que 2 eventos acontecem juntos e assume que um causa o outro. Exemplo: sempre que chove, a máquina para. Então umidade causa parada. Pode ser verdade, mas pode ser que ambos sejam causados por um terceiro fator, por exemplo, manutenção preventiva agendada sempre para dias de chuva. Como evitar? Valide sempre com dados. Busque evidências objetivas da relação causal, não apenas coincidência temporal. Armadilha 3. Focar apenas em fatores técnicos e ignorar fatores humanos e organizacionais. Engenharia gosta de causa técnica, equipamento, processo, material. Mas muitos gargalos têm raiz em fatores humanos, comunicação, treinamento, motivação, ou organizacionais, estrutura, governança, cultura. Como evitar? Use o Ishikawa reverso para forçar análise de todas as dimensões: método, matéria-prima, mão de obra, máquina, medida e meio ambiente. Não pule nenhuma. Armadilha 4. Implementar solução antes de validar completamente a causa. A equipe fica animada com uma hipótese e já sai implementando solução. Isso gera desperdício quando a hipótese estava errada. Como evitar? Siga rigorosamente o passo de validação com dados mínimos viáveis. Só implemente solução depois de confirmar com dados objetivos que identificou a causa raiz real. Armadilha 5. Resolver o problema, mas não criar loop de sustentação. Isso é o mais triste de ver. A equipe faz todo o trabalho de análise, implementa a solução correta, resolve o problema. E 6 meses depois o problema volta porque ninguém criou o sistema de monitoramento. Como evitar? Nunca considere um projeto de resolução de problema como finalizado sem estabelecer gatilhos de alerta e ritual de revisão. Isso não é opcional, é parte essencial do processo. Evite essas 5 armadilhas e sua taxa de sucesso na resolução definitiva de gargalos vai aumentar drasticamente. Uma pergunta que sempre me fazem é: como eu sei se estou realmente resolvendo gargalos de forma eficaz? A resposta está em acompanhar as métricas certas. Não adianta apenas resolver problemas, você precisa medir se está resolvendo os problemas certos, da maneira certa, com resultados sustentáveis. Existem 4 categorias de métricas que você deve acompanhar. Primeira categoria: métricas de resultado. Essas são as mais óbvias. Incluem redução na frequência de ocorrências do problema. Se o problema acontecia 10 vezes por mês e depois da solução acontece 2 vezes, você tem redução de 80%.
Redução no impacto do problema. Se quando acontecia causava 10 horas de parada e agora causa 2 horas, você reduziu o impacto em 80%. Tempo médio de resolução. Quanto tempo leva desde a detecção até a solução completa? Essas métricas mostram se você está gerando resultado tangível. Segunda categoria. Métricas de processo. Essas medem a qualidade da sua análise. Incluem profundidade média da análise. Quantas camadas reversas você está fazendo em média? Se for menos de 3, provavelmente está superficial. Taxa de validação com dados. Qual porcentagem de causas identificadas foi validada com dados objetivos antes da implementação? Deveria ser 100%. Tempo médio de análise. Quanto tempo você leva do problema identificado até causa raiz validada? Isso mostra a eficiência do processo. Terceira categoria. Métricas de sustentação. Essas são críticas e frequentemente negligenciadas. Incluem taxa de recorrência. Qual porcentagem de problemas resolvidos volta a acontecer em 3, 6, 12 meses? Se for maior que 10%, seu loop de sustentação está fraco. Cobertura de gatilhos de alerta. Qual porcentagem de causas raízes tratadas tem gatilho de alerta implementado? Deveria ser 100%. Tempo de detecção de desvio. Quando um problema começa a voltar, quanto tempo leva para o gatilho de alerta detectar? Quanto menor, melhor. Quarta categoria. Métricas de cultura. Essas medem mudança organizacional. Incluem número de problemas resolvidos proativamente versus reativamente. Quantos problemas você identifica e resolve antes que causem impacto versus quantos você só vê depois que o estrago está feito? A proporção deveria migrar para mais proativo ao longo do tempo. Autonomia das equipes. Qual porcentagem de gargalos as equipes resolvem sem escalonamento? Isso mostra a maturidade. Replicação de soluções. Quantas soluções desenvolvidas em uma área são replicadas para outras áreas? Isso mostra aprendizado organizacional. Mas atenção! Não tente acompanhar todas essas métricas de uma vez. Comece com 2 ou 3 que façam mais sentido para seu contexto. Sugestão de início. Taxa de recorrência, para forçar sustentação. Profundidade média da análise, para forçar rigor metodológico. E tempo médio de resolução, para mostrar resultado rápido. O importante é: o que não é medido não é gerenciado. E resolução de gargalos não é diferente. Chegamos ao final deste conteúdo, e eu quero deixar você com uma reflexão estratégica. Engenharia reversa de gargalos não é apenas uma técnica de resolução de problemas. É uma vantagem competitiva. Pense comigo. No mercado atual, todas as empresas têm acesso às mesmas tecnologias, aos mesmos fornecedores, às mesmas informações. O que diferencia as empresas excepcionais das medianas não é o que elas sabem, é a velocidade e a eficácia com que elas resolvem problemas. Uma organização que domina a engenharia reversa de gargalos consegue identificar causas raízes em horas, não em semanas. Implementar soluções definitivas, não paliativas. Sustentar melhorias, não regredir. Transformar cada problema em aprendizado sistêmico, não em frustração repetitiva. Isso se traduz em menos retrabalho, menos desperdício, menos horas extras, menos reclamações de clientes, menos estresse da equipe, mais produtividade, mais qualidade, mais lucratividade. Mas mais importante que isso, cria uma cultura de excelência operacional. As equipes aprendem a pensar de forma estruturada. A liderança aprende a cobrar com base em dados, não em opiniões. A organização aprende a evoluir continuamente, não a estagnar. Ao longo deste vídeo, nós vimos o mapeamento reverso em 3 camadas para ir do sintoma à causa raiz. A validação rápida com dados mínimos viáveis para evitar soluções baseadas em achismo. O loop de sustentação para garantir que os problemas não voltem. Ferramentas práticas como 5 porquês adaptado, Ishikawa reverso e matriz de impacto e controle. Casos reais de aplicação. Armadilhas comuns e como evitá-las. E métricas para acompanhar seu progresso. Agora é com você. Eu tenho um desafio.
Pegue um problema operacional que está te incomodando, aquele que já aconteceu 3 ou mais vezes e que ninguém conseguiu resolver de vez. Aplique a engenharia reversa de gargalos. Faça o mapeamento reverso em 3 camadas. Valide com dados. Implemente solução. Crie gatilho de alerta. E depois eu quero saber o resultado. Comenta aqui embaixo. Engenharia reversa e me conta qual problema você vai atacar primeiro. Eu leio todos os comentários e quero acompanhar sua evolução. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo técnico é relevante. Se inscreve no canal Cronos Quality se ainda não é inscrito, porque toda semana eu trago conteúdo prático de engenharia, qualidade e gestão operacional para elevar o nível da sua carreira. Ativa o sino para não perder os próximos vídeos. E uma última coisa. Na próxima semana eu vou publicar um vídeo sobre backlog de gargalos, como priorizar qual problema resolver quando você tem 10, 20, 50 gargalos simultâneos e recurso limitado. É o complemento natural desse conteúdo. Então fica ligado. Agora me diz. Qual é o maior gargalo operacional da sua operação hoje? Equipamento que falha? Processo que atrasa? Equipe que não entrega? Cliente que reclama? Fornecedor que não cumpre? Comenta aqui embaixo que eu quero conhecer sua realidade. Muito obrigado por assistir até aqui. Lembre-se: problema não resolvido na causa raiz é problema que vai voltar. Mas problema resolvido na causa raiz é aprendizado que fica para sempre.